Então vamos lá iniciar mais um encontro. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que fugiu da mente. Me ajuda, Vanessa? Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente todas retamente as todas as coisas, coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sempre da sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos falar hoje sobre esse tema que é tão polêmico na nossa atualidade. Na verdade, ele é polêmico já há muitos anos, né? Então, é claro que a gente vai pincelar por aqui muitas coisas, porque é um tema extremamente extenso, além de ser profundo, né, complexo, ele é um tema muito extenso. Mas nós vamos aqui dar uma pinceladinha. Até coloquei aqui, quando eu pus igualdade de gênero, eu coloquei um pontinho de interrogação pequenininho, né, na parte de baixo, para a gente poder fazer realmente esse momento de reflexão, né? Por que se fala tanto disso e por que isso toca tanto a quem tem uma intenção e uma via, né, uma escolha de vida de passar esta vida terrena segundo aquilo que é próprio de Deus, segundo aquilo que vem do coração de Deus. Né? Por que esse tema toca tanto a nossa existência? Então, a gente vai começar com esse trecho de Gênesis que diz: homem e mulher os criou. Não diz homens criou, mulheres criou, ou criou, em alguma tradução, em outro trecho até aparece o ser humano criou, mas na tradução mais original, na tradução que é mais próxima daquilo que é a origem da língua escrita, nesse trecho exatamente diz homem e mulher os criou. Então, a partir disso, né, e a gente sabe que aqui, nos nossos encontros, são encontros que são baseados, fundados numa antropologia, filosofia e até mesmo psicologia cristã, a gente vai ter sempre como fundamento de tudo aquilo que parte da palavra de Deus, né? Aquilo que parte de uma verdade, e se eu posso dizer isso, ser redundante aqui, uma verdade verdadeira, com V maiúsculo. Portanto, aquilo que parte do coração de nosso Senhor. Então, eu me lembro que quando eu comecei a divulgar essa etapa do caminho interior, uma amiga de muitos anos, ela me mandou mensagem perguntando se seria algo voltado para a espiritualidade, né? Voltado para as questões em relação a Deus. Porque, infelizmente, ela se tornou ateia, né? Embora tenha tido uma vida com Deus em alguma medida. E ela gostaria muito de participar, mas ela não queria nada voltado para a espiritualidade, para as questões próprias de Deus. E impossível, né? Porque o caminho interior, ele embora esteja aberto a todas as mulheres que queiram crescer e amadurecer,
mas ele tem o seu fundamento, sim, no coração de Deus, né? E no coração de Nossa Senhora, né? Vanessa me lembrou um tempo atrás isso, né? No coração de Nossa Senhora, porque é por meio dela que nós, mulheres, temos uma via facilitada e bela para chegar até Nosso Senhor, e segura, eu diria. Então, muito bem, continuando aqui o nosso tema, a gente vai olhar lá o que diz no Google. Quando a gente dá um Google lá para falar sobre igualdade de gênero, o que aparece? Vai falar sobre direitos, oportunidades, tratamentos, né, ali que diz respeito entre homem e a mulher, que não hajam discriminações entre um e outro, mesmas possibilidades, né, do acesso à educação, do trabalho, da saúde. Na política, isso aqui eu queria que vocês guardassem profundamente, porque a política, ou melhor, tá? A política ruim, que a política em si mesma ela não é ruim, mas a política ruim, ela tem uma raiz grandiosa em toda essa questão dessa igualdade de gênero, né? As questões sociais. Então, o Google conta para a gente isso, e conta que isso vai acontecer através de uma luta, de um esforço contínuo, para que todos os membros da sociedade eles possam participar ali de todas as questões igualmente, né? Olha aqui, tá? O que usa? No mundo mais justo e equitativo. Então, a gente poderia até depois refletir o que seria justiça. Que justiça é essa? O que o mundo entende por justiça? E aí eu diria que, até tirando Deus da jogada e colocando só a palavra justiça segundo o mundo, até aqui eles estariam se contradizendo, tá? Mas o que o Google diz quando a gente fala sobre isso, quando a gente vai lá perguntar para ele, ele fala isso aqui. E aí o Google, eu coloquei aqui, né, que o Google é o raciocínio de muitos. É o raciocínio de muitos. Então, as pessoas, e a gente precisa tomar esse cuidado, né? As pessoas, normalmente hoje, elas estão preguiçosas para refletir, para pensar. Então, não que a gente não possa usar as tecnologias, tá? As inteligências artificiais, né? O Google, enfim, tudo isso a gente pode, deve usar de alguma maneira e em alguma medida, mas não para raciocinar por mim. Mas talvez para me dar um auxílio em uma ou outra coisa, mas para raciocinar por mim, não. Porque esta capacidade é só e tão exclusivamente do ser humano, de nenhum outro ser vivente, muito menos de um eletrônico, né? De algo que foi criado pelo próprio homem, que é aquele que raciocina. Mas, infelizmente, o Google ele é o raciocínio de muitos. Muitas pessoas hoje não utilizam essas ferramentas como um auxílio, como um meio de pesquisa, como um meio de ajudar, às vezes, na criatividade, para montar algo que está aqui. E por que isso é importante? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque quando a gente perde, ou melhor, quando a gente se abstém, quando a gente renuncia essa capacidade de raciocinar, a gente acaba caindo em ciladas, a gente acaba entrando em grupinhos de todo mundo igual e a gente acaba se lascando todo, né? Como diria minha avó. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, por que isso é um perigo tão grande quando a gente fala de igualdade de gêneros. Um pouco da etimologia da palavra, ela traz uma ideia de equilíbrio. Olha, isso aqui é perigoso, hein? Uniformidade.
e ausência de diferenças. Claro, vocês que estão aqui de fato comigo, sabem, porque a gente estudou isso junto, né, que não existe esse negócio de uniformidade ou igualdade entre homem e mulher. A única igualdade que existe entre o homem e a mulher, na sua essência, é a própria dignidade. Essa sim é igual. Homem e mulher são iguais plenamente na sua dignidade. Ponto. Basta. Fora isso, a partir do próprio corpo, já se percebem nitidamente todas as diferenças que existem entre um e outro, né? E aqui a palavra igualdade, isso aqui assusta quando a gente traz essa palavra igualdade para junta com a palavra gênero, né? Igualdade de gênero, isso aqui é assustador, porque justamente aqui, ó, tira, né, ausente as diferenças. E a gente vai ver daqui a pouco, com o Papa Francisco, o que esta ausência de diferenças causa. E aí, falando de gênero, ele traz algo que remete à família, nascimento, ao tipo, a organismos com características semelhantes. Também vai trazer um pouco ali da classificação de palavras, né? E aí, masculino, feminino e tal. E olha o que acrescenta aqui, quando fala propriamente da palavra, né? Então, vai para a nossa língua, traz o neutro hoje em dia. Se você fizesse essa pesquisa no Google, por exemplo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não apareceria essa questão falando de gênero, do neutro, ok? Apareceria em outras questões, mas não falando de gênero em si. Fala também, traz um pouco da questão de estilo, tipo, ou categoria de algo, né? Aqui traz o exemplo do gênero literário e daí tudo mais. E aí vamos entender um pouco o que a igreja, e aqui propriamente, né, a Igreja Católica, ela vai entender. E aqui a palavra entender, ela é muito importante, por quê? Porque aqui não é o que a igreja diz somente, né? Porque claro que a igreja, como a igreja em si, né, como mestra, como mãe, como aquela sabedoria, ela não vai dizer algo que ela já não entendeu. Nunca a igreja vai fazer isso, tá? Um padre ali, outro bispo ali, de repente um cardeal acolá, pode até falar algo que está entendido por ele mesmo e não pela igreja, e ele vai dizer isso. Mas são casos isolados. A igreja em si, ela jamais vai pronunciar algo, vai dizer algo que ela mesma já não entendeu. E é por isso que normalmente a igreja ela demora anos para poder falar algo com propriedade. Então, ela estuda, ela espera, às vezes passa de um papa para o outro até algo ser consolidado e a igreja fala: não, é isso aqui. Então, agora sim, agora a gente pode juntar tudo isso, formar um documento e ensinar os nossos filhos. Então, muito bem, voltando aqui. Então, a Igreja Católica, ela entende que igualdade de gênero só pode ser falada, se pode ser falada, como uma igualdade na diferença. Então, no fundo, a igreja está nos dizendo que igualdade de gênero é balela, isso não existe. Porque toda igualdade de gênero, ela está fundada, ela está posta sobre uma rocha que é propriamente a diferença entre esses dois gêneros únicos que existem. Então,
E ela vai trazer isso, atribuindo isso aos papéis e às vocações distintas, como a gente já viu muitas vezes. Então, homem e mulher, diferentes a partir do corpo, diferentes no seu modo de pensar, de ser, de agir no mundo, diferente na sua visão de mundo, toda o seu funcionamento diferente e como, na minha opinião, como o Papa Bento XVI deixou tão claro que existe uma complementariedade aqui, mas não uma igualdade. Então, isso fica muito claro. E por que que eu trago tantas questões da Igreja Católica? Porque, claro, primeiro, porque é onde eu tenho autoridade para falar, no sentido do conhecimento, né? E no sentido da experiência de vida. E segundo, por quê? Porque, de fato, quando a gente vai entrando um pouco mais nos temas, a gente acaba chegando sempre lá na Igreja Católica. A gente acaba chegando sempre nos escritos, nos ensinamentos, nos santos e daí por diante, né? Naquilo que a gente tem como legado. Então, ainda que eu fosse de uma outra, professasse uma outra fé, seria difícil não falar sobre aquilo que a igreja ensina. Eu poderia, como alguns, e aqui de maneira nenhuma estou desprezando o protestantismo, desprezando o protestantismo no sentido das pessoas, tá? Porque o protestantismo em si ele é desprezível mesmo, desprezível, desprezável, não sei. Mas ele merece o desprezo, o protestantismo em si, mas não as pessoas que professam aquilo ali. Não estou desprezando as pessoas, mas alguns que falam e falam muito bem sobre alguns temas valiosos, né, para o ser humano e que falam questões da igreja sem falar da igreja. Falam e acabam citando, inclusive, palavras dos santos da Igreja Católica, e deles os mais que falam é Agostinho, São Tomás, eles falam sobre os santos, mas não dizem que foram os santos, né? Falam, às vezes, sobre documentos da igreja, citam documentos da igreja, trechos, mas não falam de onde tiraram aquilo. Então, não dá, né? Seria contraditório. A gente está aqui trazendo tantos temas valiosos para nosso crescimento humano e espiritual. Seria mentiroso eu não trazer como fundo de tudo isso aquilo que brota do próprio coração do Cristo. E como Cristo é o fundador dessa igreja, é daqui onde ele vai ruminando e transbordando toda a pessoa dele, né, em si. Espero que eu tenha sido clara com isso aqui. Isso aqui nem está na minha pauta, né, aqui para falar, mas eu achei importante colocar. Muito bem. E aqui, nosso Francisco, achei interessante trazer essa foto dele aqui, porque acho que representa muito ele, e também para trazer um pouco de humor aqui para o que ele diz com tanta importância. Quando o Papa falou isso, e a gente tem até imagens, né, um vídeo dele falando isso aqui, ele fala com seriedade, né? E aqui, ele, inclusive, quando ele chega nessa parte aqui, que ele fala o pior perigo, ele enfatiza, né? O pior, né? É a questão da ideologia de gênero. E por que ele fala isso? Porque ele diz que anula as diferenças. Isso aqui são palavras mesmo do Papa, tá? Então, e olha o que ele fala. Ele fala que cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Se eu cancelo a humanidade, eu estou cancelando o próprio Deus na minha vida, né? Eu estou cancelando aquele próprio que criou. Então, isso aqui é tão, mas tão perigoso para a nossa alma, tão perigoso para a nossa felicidade. Eu acho que quando a gente fala felicidade,
o ser humano consegue entender melhor, né? Do que falar santidade, espiritualidade, paz, enfim. Então, quando a gente cancela a diferença, a gente vai cancelar a humanidade, a gente vai cancelar a nossa própria felicidade. Por isso, e aí eu acho que vocês vão poder concordar comigo, por isso que a gente olha, isso aqui é muito minha opinião agora, a gente olha para o mundo de hoje, a gente olha para as nossas crianças, a gente olha para os nossos jovens, a gente olha para as nossas famílias, e a gente vai perceber que está entranhado no nosso meio uma tristeza profunda, uma tristeza que está calcada num vazio. Agora, você imagina os pés calcados no vazio. É algo que não tem sentido, é algo que não tem firmeza, que está sempre vulnerável. Então, existe uma tristeza entranhada hoje, e aí eu diria no mundo inteiro, né? Não numa sociedade exclusivamente, numa cultura exclusivamente. E muito disso parte de cancelar essa humanidade, de fingir que não existem diferenças. Porque isso, quando a gente vai entrando nisso, a gente vai chegar lá na soberba do homem, que quer dizer para Deus: olha, você não existe. Ou se eu assumo que você existe, você não é melhor do que eu, você não é mais do que eu, e eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, como eu quero. Então, daí parte, né, toda essa tristeza, essa ausência de sentido. A gente falava na live esses dias com a minha queridíssima Rose, Rose é logoterapeuta, e ela falava para a gente na live que a gente falava sobre tesão e paz. Né? E a gente envolvia a questão de relações do homem e da mulher também na prática, né? Relacionamentos e tal. Mas a primeira questão que ela trouxe em relação ao próprio tesão, ela trouxe segundo a logoterapia, que é essa questão de que é aquele desejo pela vida, né? Aquele ardor pela vida. E se a gente perde essas diferenças, a gente vai perder esse tesão pela vida, né? Esse ardor pela vida, segundo a logoterapia, que é esse próprio sentido, né, da vida. Muito bem, nosso querido Bento XVI, né, essa coisa, você aqui bem, como diz a Ana, que não está aqui nesse momento, né, mas a Ana que está no nosso grupo, como diz a Ana, você é bem boiola aqui agora, né? Esse Papa fofucho aqui, né? Porque Bento XVI é um fofo. Ele sempre falou muito, deixou isso muito claro, e ele vinha seguindo a linha de João Paulo II, que a igualdade, né, em dignidade, ela é ela que causa propriamente essa unidade dos dois, né, do homem e da mulher. É essa igualdade da dignidade que vai fazer com que homem e mulher entrem em comunhão e sejam no matrimônio uma só carne, mas que nas outras vocações também entrem em comunhão profunda. E aí ele vai dizer, nos escritos dele, né, ele vai falar que a gente precisa evitar, a gente deve evitar essa uniformidade indistinta. E olha o que ele traz aqui, né? Uma igualdade rebaixada e empobrecedora, como também essa diferença que é abissal e é conflitual. Agora veja, Deus vem, cria as coisas, tudo em ordem, gente. Ele foi criando um trem, foi criando outro trem, outro. Aí, no final, ele vai criar o homem e a mulher. E ele deixa tudo em ordem. Olha, homem assim, mulher assim, corpo assim, para isso, para aquilo outro, com essa intenção. Né? Fez lá todo o nosso emocional, todo
a questão psicológica, tudo diferente para poder se complementar. E aí vem o infeliz do ser humano e quer bagunçar, quer causar o conflito, quer causar a dualidade de uma coisa que é simples. E a gente quer complicar. Aí, aqui, eu chamo a atenção para a nossa mentalidade agora, tá? Nós, mulheres, cristãs, buscando o autoconhecimento profundo e verdadeiro, portanto, buscando dentro disso a comunhão com Deus, porque sem a comunhão com Deus não há autoconhecimento profundo e verdadeiro, há outro tipo de autoconhecimento, mas não esse. Trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa mentalidade, que está entranhada de uma educação que muitas vezes, inconscientemente, sem querer ali no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, a gente também tem esse tipo de raciocínio. A gente também age, às vezes age, nem raciocina, conforme esse tipo de pensamento, em que é igual. Então, trazendo para a nossa realidade, que a gente também possa investigar isso dentro de nós, investigar no sentido mais gracioso da palavra, investigar isso dentro de nós, no nosso dia a dia, para que a gente possa purificar também a nossa mentalidade, né, os nossos conceitos em relação a toda essa questão de igualdade de gênero. Ainda que com Bento XVI, né, ele vai dizer que a questão dessa diferença sexual, ela tem um significado muito mais profundo. Ela vai exprimir uma forma de amor, ou seja, o que o homem é em si é expressão de uma forma de amor. O que a mulher é em si é uma expressão, uma forma de amor. Então, quando a gente bane essa diferença, a gente perde muito do ser amado e do amar. E aí eu vou voltar na nossa atualidade, eu vou voltar nas questões do nosso tempo. O quanto esta tristeza que nós falamos ainda agora, entranhada na nossa, nos seres humanos hoje, o quanto essa tristeza ela tem muito de uma raiz do não se sentir e não ver-se amado. E aí a gente tem a questão da autoestima muito baixa, que é um desamor desordenado por si mesmo, né? Porque o amor próprio ele é saudável, em certa medida, na dosagem vinda do coração de Deus. Então, quando esse amor próprio, esse amor ordenado por si mesmo, está bagunçado, está falhado, está esquizofrênico ali, a gente acaba perdendo a nossa alegria, né? Por quê? Porque eu não me sinto, não me vejo amada, nem por mim, nem por Deus, nem pelos outros, e é claro que isso vai causar uma tristeza profunda, porque o ser humano nasceu para ser amado. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, nós mulheres, com uma graça extraordinária de Deus, nascemos, fomos criadas para ser expressão viva e de uma maneira muito particular desse amor de Deus, porque nós fomos criadas para cuidar, para servir, para acolher, e aí levando para o corpo em tudo isso para amamentar, para acolher a vida e daí por diante. Então, nós temos uma missão no nosso ser muito particular
nesse sentido do ser expressão do amor de Deus em meio à humanidade. E aí, ainda nisso, o Papa ele fala muito em alguns escritos, algumas cartas, alguns discursos, que essa toda esse amar, essa expressão do amor, essa forma de amor, essa complementaridade entre homem e mulher, ela vai se transbordar, ela vai se dar muito na abertura à transmissão da vida. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher para a união dos dois e para a procriação. Então, junto com Deus, homem e mulher tornam-se co-criadores. E quando a gente iguala homem e mulher, a gente vai, aos poucos, minar a vida que brota. E aqui, claro, a gente está falando de filhos, lógico, né? Então, quando eu mino a igualdade, a diferença nos gêneros, eu vou minando também a posteridade, vou minando a vida em si, vou minando os filhos. E a gente vê isso, é claro, né, de uma maneira muito nítida no mundo hoje. E aqueles povos que ainda cultivam muitos filhos, infelizmente, na maioria, se tem uma intenção própria que não é o cultivo dessa vida que Deus deixou em nós, né? Então, chega a ser até perigoso. Mas aí a gente entraria para um outro lado que não dá para entrar nisso agora. Então, isso aqui é muito perigoso, né? Porque se a gente vai minar os filhos, a gente vai minar daqui a pouco a própria existência humana em alguma medida, né? Isso aqui também a gente teria que entrar muito nisso para poder clarear aqui, mas a grosso modo seria isso. Eu vou trazer, talvez eu já tenha contado isso para vocês, mas me veio isso agora, eu vou falar isso aqui novamente, eu já disse, que essa questão, essa desordem, tá, de igualdade de gênero, e aqui trazendo essa questão da abertura à vida, da transmissão da vida e tal, aqui quando a gente fala abertura à vida, a gente não está querendo falar dessa maluquice que os católicos fazem hoje, não, tá? Dessa abertura da vida sem inteligência e raciocínio. Estar aberto à vida é estar aberto aos filhos que Deus quiser me dar. Eu não vou fazer nada para que evite os filhos, né? Mas existe todo uma união com Deus, uma comunhão com Deus entre os casais e na vivência dos casais, para que isso possa ser feito com sabedoria, ok? Mas aí a gente também entraria em outro ponto. Mas o que me lembra aqui é um fato que aconteceu quando eu morava em Santos, São Paulo, eu estava no convento, e a gente lidava muito com pessoas esquizofrênicas, muito mesmo. E a gente tinha uma médica muito amiga da nossa casa, que atendia as irmãzinhas acolhidas, atendia às vezes alguns irmãos na rua, psiquiatra ela, e ela cuidava de um centro psiquiátrico lá, que acolhia essas pessoas esquizofrênicas quando elas estavam em surto. Então, elas passavam lá alguns meses, né, até eles se refazerem para poder voltar para suas famílias e tudo mais. E uma vez essa médica contando para a gente que um dia à noite, num dos plantões lá, ela estava ouvindo um furdunço e quando ela foi verificar, um dos pacientes, homens, estava deitado na cama, em posição de parto, e outros dois, né, ajudando no parto. Então, o homem se achava grávido
e achava que o bebê estava saindo, estava tendo contrações, e quando ela relatava isso, ela falava, gente, era igualzinho um parto, né? A cara, os movimentos, a expressão de dor, e os outros dois também, como se tivessem de fato ali no parto, né? Ajudando os movimentos e tudo. E é claro que ela, muito sabiamente, entrou na onda deles, porque com esquizofrênico a gente entra na onda até aquilo ali passar, né? Então, ela, enfim, terminou o parto, né? Tirou o bebê, e, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existe aqui, sim, essa, eu diria até não querendo ofender as pessoas esquizofrênicas de maneira nenhuma, mas eu vou usar esse termo aqui só para que a gente possa entender bem. Existe essa loucura hoje no mundo, que não é de uma pessoa que tem, de fato, uma questão no seu cérebro disfuncional, né? Mas ela decide agir assim. Então, os esquizofrênicos, claro, aquele rapaz que estava lá, os outros que estavam com ele, eles têm uma disfuncionalidade no seu corpo que vai levá-los a isso, a viver desassociado da realidade. Mas muitos que implementam essa igualdade de gênero fazem isso sem nenhum tipo de disfuncionalidade no seu próprio organismo, no seu próprio corpo. Então, ainda em Bento XVI, ele vai falar que toda essa questão ela vai atingir a família, né? Vai atingir diretamente a família. Por quê? Porque vai destruir a família. E é isso, de fato, que toda essa ideologia deseja, destruir a família. A gente vê isso em alguns vídeos soltos na internet, onde as pessoas que estão ligadas no movimento de luta, elas falam abertamente entre elas: nós vamos destruir a família. Nós não gostamos de fato da família, nós não queremos a família. Então, isso é aberto hoje de uma maneira que só quem não quer ver é que não vai ver. Só quem quer manter os olhos fechados é que vai ficar achando que não, que isso, é liberdade, cada um vive do seu jeito, cada um. Não é isso, eles querem de fato destruir a família, isso desde o início. Então, ok. Então, ele vai falar da questão da prole, como a gente já disse, vai falar dessa liberdade. Olha que interessante isso aqui, né? Onde a liberdade do fazer, porque nós temos liberdade para fazer, ok? Nós temos o livre-arbítrio. Se torna liberdade de fazer-se por si mesmo. E chega-se necessariamente a negar o próprio Criador. E, consequentemente, o próprio homem como criatura de Deus, como imagem de Deus, é degradado na essência do seu ser. Gente, vocês concordam comigo que isso é ausência de inteligência? É burrice, porque a gente está indo contra a nossa própria essência, contra o nosso próprio ser. Então, eu nem diria ausência de inteligência, né? Porque a ausência de... O homem não tem ausência de inteligência. A inteligência, ela faz parte do nosso ser. O que existe ali é uma ausência do uso dessa inteligência. Queridíssimo João Paulo II, eu quis trazer os 3 últimos papas, porque são os mais próximos de nós, e falando de João Paulo II e Bento XVI, foram papas muito, mas muito voltados para o uso da inteligência. Foram papas voltados muito para a questão da intelectualidade, porque, de fato, é a partir dessa intelectualidade que, inclusive, a gente vai fazer uma experiência com Deus. E aqui eu não estou falando de intelectualidade no sentido fino da coisa, né, os intelectuais, mas esse uso mesmo da inteligência e fazer disso um bem. João Paulo II e Bento XVI, eles foram extraordinários nisso. E extraordinários no legado que eles deixaram para a gente
dos seus escritos, né? Então, João Paulo II foi, assim, fantástico, né? Trazendo uma antropologia, uma filosofia para a igreja de uma maneira muito profunda. Então, abrindo parênteses aqui, João Paulo II, ele falou muito sobre essa teologia do corpo e dentro dessa teologia do corpo, né, que ele deu nome para isso, ele falou muito sobre essa essência do homem e da mulher, da criação, da afetividade, da sexualidade humana. Ele entrou de cheio nessas questões antropológicas e filosóficas no que diz respeito ao homem e à mulher. E ele falava de uma solidão original, já trouxe para vocês aqui isso em alguma medida. E ele diz que nessa solidão original, o homem só pode ser capaz de amenizar isso quando Deus cria Eva para ele. Né? E aqui eu estou falando do homem especificamente no gênero, quando Deus cria Eva para ele, é quando o homem pode amenizar essa solidão original, né? Que nasceu ali daquele, ele olha para tudo e fala, meu Deus, nada disso aqui, de fato, me complementa, nada disso aqui, de fato, tem uma igualdade em dignidade para mim. Então, ele fala dessa unidade, da complementariedade, que é fundamental entre homem e mulher, né? E a gente já viu o quanto isso é importante. Ele ainda fala aqui de uma visão que é profunda, ele realmente foi muito profundo, que ele não ficou no raso, né? João Paulo II não ficou no raso, e Papa Bento XVI foi seguindo essa linha, porque eles eram muito próximos, né? Bento XVI era o braço direito de João Paulo II. Então, Bento XVI, no seu pontificado, ele deu de fato uma continuidade muito bela àquilo que João Paulo II fez no seu longo pontificado. Então, ele vai falar que o homem e a mulher não são rivais, né? Eles são parceiros no plano divino. São chamados a viver em comunhão, na reciprocidade, nessa complementaridade. E vão refletir diante dessa comunhão esse amor trinitário. A gente vai dar uma pincelada aqui e vai ser de fato uma pincelada mesmo sobre o feminismo, porque é um assunto muito denso, muito histórico, que a gente precisa entender de fato muito da história para a gente poder aprofundar melhor, né? E aqui a gente vai só pincelar um pouco sobre isso. A gente já falou várias vezes sobre o feminismo de uma maneira ou de outra, desde lá do Clube do Livro até aqui. Então, ser feminista é lutar, né, para que acabe com as injustiças sociais. É isso que o feminismo prega. É isso que o feminismo vai dizer que está fazendo, lutando contra as injustiças sociais, né? E é claro que isso aqui é uma falácia, uma mentira descabida, e a gente sabe disso, né? E quando a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai perceber isso com muita claridade. Então, existem alguns tipos de feminismo diferentes. Existe aquele feminismo que vai querer expor o corpo da mulher, a gente pode lembrar aqui dos sutiãs queimados, né? A gente pode lembrar das feministas que ainda hoje em dia vão às ruas com os seios de fora, algumas com o corpo todo exposto, não só os seios, e fazem passeatas, enfim, meu corpo, minhas regras, e daí por diante. Numa tentativa de vencer essa opressão sobre o sexo feminino. Porque as mulheres são muito oprimidas e elas precisam dessa libertação, inclusive no corpo. Por que nós temos que ser mãe? Por que é no nosso corpo que a vida tem que ser gerada?
Porque nós temos que amamentar, porque nós temos que usar sutiãs que nos aprisionam. E daí por diante, né? Então, a gente vai ver esse tipo de feminismo e a gente também vai ver um outro que vai muito para uma igualdade social, de fato, né? Que quer, por uma militância, eu acho importante trazer essa palavra aqui, vai se restringir a questões políticas, a questões sociais. Então, o voto, a entrar e estar em qualquer profissão que se queira, aos direitos na Constituição, nas regras da sociedade iguais para homem e para mulher. Essa aqui é uma militância mais aberta e mais vista também por nós. Então, o feminismo ele traz três ondas pontuais, né? E trazendo três ondas pontuais, ele traz três, como se fossem três ondas e quatro módulos ali, como se fossem, alguns chamam de quarta onda, né? Porque lidam como fossem quatro ondas, mas o que mais se fala que são três ondas e tem ali esse início, né? Que é chamado de proto-feminismo. Então, todos eles estão interligados, tá? Mas eles têm fases diferentes. A gente não vai entrar nisso, porque, de fato, é um assunto que vai só um ponto desse, a gente já teria que ter um curso inteiro para isso. Mas isso aqui é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber que tem fases, né? Que essas ondas, essas fases que foram acontecendo. Por quê? Porque a gente vai entender que, de fato, é uma ideologia, que de fato existe uma meta a ser perseguida, que existe lá por trás daqueles que iniciaram todas essas questões um pensamento, uma arquitetura, né? Uma articulação para se chegar a algum lugar. Gente, para fazer isso, foram muitos movimentos que aparentemente pareciam e parecem bons, saudáveis, que parecem não fazer mal, pelo contrário, são bens ali inseridos no meio da sociedade. Então, é importante a gente entender que são fases, porque é um processo. A gente não faz os nossos processos a gente vai começando, a gente vai galgando as virtudes, a gente vai. Por quê? Porque a gente tem uma meta, a gente quer o céu, a gente quer a felicidade, a gente quer fazer Jesus feliz e a gente quer a própria felicidade. E a gente quer o céu para a eternidade. Então, a gente tem um processo, a gente vem nas nossas fases e vai ali amadurecendo, crescendo, colocando ali os degrauzinhos para que a gente suba. E esta bosta também tem esses processos. Também tem essas fases onde a cada tempo vai se pensando e estruturando, mas eles são inteligentes, eles usam a inteligência de uma maneira ruim, mas usam, porque eles vão articulando e não pensam só no agora, como alguém que deseja o céu também não pensa só no agora. A gente pensa no agora visando um futuro. Quer dizer, eu vou me sacrificar aqui hoje para buscar essa e essa virtude, porque eu quero ser virtuosa, eu quero buscar a felicidade de Deus, porque eu quero ser feliz aqui, mas eu viso o céu. Então, tudo que eu faço pensando no céu. Então, o meu hoje é em prol de um futuro eterno. Eles também pensam assim, só que pensam assim para o mal. Então, lá atrás, eles pensavam já projetando um chão para esse futuro que eles queriam. E os que estão hoje também pensam assim, projetando um chão para o futuro que eles querem. E, infelizmente, eles têm conseguido muita coisa, né? O feminismo ele vai defender essa militância contra o casamento, contra a monogamia,
né, contra as estruturas gerais tradicionais, aquilo que é próprio, por isso que ele odeia a família tradicional. Ele odeia o título de família. Se vocês forem ver, ouvir, ler os escritos dos feministas de fato, homens e mulheres feministas, vocês vão perceber que eles odeiam a família, né? E aí, claro que dá uma disfarçada, não, porque a família é tradicional. Então, é família, sim, um homem que vive com outro homem e tem ali um filho adotivo e tal, ou que seja biológico de uma das partes. O problema não é a família, o problema é a estrutura tradicional. Mentira, né? O problema deles é a família em si, tá? É a família em si. Então, William, né, que foi de fato ali quem iniciou muita coisa, o feminismo não foi iniciado por uma mulher, ele teve grandes mulheres para eles, né, que revolucionaram, que vieram, mas foi o William que começou tudo isso. Ele defendia o divórcio, defendia a liberdade sexual, tanto para homens quanto para mulheres. E por que defender a liberdade sexual é tão importante para esse povo? Porque quando eu defendo isso, eu libero tudo. E tudo se torna normal. Casamentos abertos são normais. E daí, imagina, se um casamento aberto ele é normal, imagina como não serão criados esses filhos que virão de casamentos assim. A bagunça que não decorre disso aqui. Eu vi esses dias para trás, me fugiu o nome dela agora, mas é a filha do Gilberto Gil. Não é a Preta Gil, não, tá? É a outra. Agora não sei se estou confundindo os... A Bela? Bela Gil ou não? Isso, essa mesma, Vanessa. Ela falando sobre o casamento dela e ela dizendo que ela viveu, acho que 20 anos com o marido. E desses 20 anos, acho que 10 anos nesse tempo, não me recordo certo, ela teve 3 outras relações com outras pessoas. Meu Deus. E eu vou tentar achar esse vídeo para mandar no grupo depois para vocês. E ela dizendo assim, tá tudo bem, foi bom, foi saudável, nosso casamento só não terminou por conta disso. Gente, abertamente isso, tá? Na internet, conversando numa entrevista. Como que você vai me dizer que isto não vai ferir aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que é próprio da dignidade do homem e da mulher? E, portanto, dos filhos, porque é impossível você criar ordem na desordem. Não dá. Não dá. Então, o feminismo ele vai atingir diretamente a família, tá? Vai diretamente, é uma desordem profunda. A gente tem a primeira mulher aqui a defender, né, o feminismo, que foi a Mary, eu nunca consigo falar o nome dela certo, o sobrenome dela, mas ela veio reivindicar, então, os direitos da mulher. Aí já começa com essa questão política da coisa. Os direitos da mulher, a mulher precisa dos seus direitos, ela tem que ser igualdade, é o voto, é não sei o quê, e aí começa essa onda de reivindicar aquilo que é a igualdade no sentido político da coisa. Até então, tudo estava muito bem ordenado. A mulher no seu papel e o homem no dele. Existiam questões injustas? Sim. Alguns homens que não sabiam ou não viviam de fato seu papel ali na íntegra não eram cuidadores das suas mulheres. Ou não cuidavam. Meu cachorro está tentando sair daqui, gente. Então, ele está um pouco aborrecido. Está ali na porta, raspando a porta, querendo sair. Então, alguns homens eram, sim, não estavam em seus papéis, sim, e, portanto, não cuidavam das mulheres de uma maneira geral, fossem pais, maridos, irmãos, enfim,
Sim, existia, mas, no geral, as coisas estavam em ordem. Os papéis estavam em ordem, o ser estava em ordem. A mulher vivendo para aquilo que ela nasceu, o homem vivendo para aquilo que ele nasceu. E os dois juntos vivendo a vida feliz, uma vida ordenada. Mas aí as coisas começam a entrar em desordem. Então, nessa primeira onda ali do feminismo, a gente tem esses dois pontos principais, que é a luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino. Então, nessa primeira onda, esses dois pontos foram os mais falados, os mais vistos, os mais foram mais lutados para isso, né? Para essa conquista. E a gente pode ver que, após essa entrada da mulher no mercado, gente, começou a ficar uma zona interior, né? Aqui na minha terra a gente fala zona quando a coisa está muito bagunçada. Então, começou a ficar uma desordem muito grande na vida da mulher, de uma maneira geral, e do homem também, né? Mas começou interiormente na mulher isso. E a gente pode ver essa desordem até hoje, porque hoje a gente precisa se equilibrar entre trabalho, casa, filhos, marido, autocuidado, e daí por diante, né? Porque isso passou a ser uma obrigação para a mulher. Graças a Deus, na minha opinião hoje, a gente começa a entrar numa onda de, pelo menos dentro do cristianismo, de uma maneira geral, a gente começa a entrar numa onda onde a gente está tentando equilibrar as coisas de novo. Então, ok, a mulher está inserida no mercado de trabalho, mas ela não tem obrigação disso. Ela faz, aí sim, ok? Ela faz o que ela acha melhor nesse sentido, dentro das convicções dela, tá? Então, eu vou trabalhar fora, eu quero, eu posso, eu devo, são coisas diferentes, tá? Então, muito bem. E naquele primeiro momento, trazendo parênteses aqui, a gente pode perceber que quando a mulher estava quando ela começa a entrar no mercado de trabalho, ela é aquela que não deixa o seu ser de fora, tá? Quem que a mulher era normalmente antes de toda essa revolução, né? A mulher era professora, enfermeira, ela tinha essas habilidades voltadas para o cuidado das pessoas, para a educação das pessoas. Por quê? Porque, de fato, isso faz parte da essência da mulher. Então, começou-se a bagunça por aí, né? A gente falar muita coisa só desse primeiro ponto, mas não temos tempo para isso, né? O nosso tempo já está até aqui se estendendo, um pouco. Então, a gente tem ali uma segunda onda que tem esse objetivo principal da aceitação social, veja, do sexo livre, que visa acabar com a moral tradicional, que era normal no Ocidente, né? Então, no Ocidente ainda era normal essa moralidade, né? Então, traição ainda tinha que ser feita escondido, homossexualidade era escondido, a prática, né, da homossexualidade era escondida. A moral, quando você saía da moralidade ali, as coisas tinham que ser feitas escondidas, né? Mas aí começa essa sexo, paz e amor, né? Como se uma coisa juntaram essas palavras que são tão lindas, belas, profundas, para coisas tão ruins, né? Para desfigurar tudo isso. E olha, isso não é à toa, tá? Eles usam a inteligência para isso, nada é à toa.
Então, a questão de tudo muito livre. Ah, o que que tem? Eu posso fazer sexo com qualquer um. E daí, o negócio é amar. Meu corpo pode ser visto, e daí? E aí começam, né, as roupas muito curtas, os decotes um pouco mais eloquentes, e daí por diante. Então começa essa questão do sexo livre, à torta e à direita, com quem eu quero, com quantas pessoas eu quero, na hora que eu quero, porque eu quero. E aí essa maluquice começa a acontecer. A Simone, que eu também tenho sempre muita dificuldade para falar o nome dela, né? Mas a Simone de Beauvoir, gente, essa mulher era uma nojenta. Desculpa expressar assim, tá? Mas ela tinha uma vida nojenta, né? Melhor dizer assim. Ela tinha escolhas nojentas. Quando a gente vai ver a vida dela, gente, era uma vida tão suja, tão desordenada, que ultrapassava toda a dignidade humana, né? Eu não consigo expressar com outras palavras, a não ser de fato nojo da vida que ela escolheu, tá? Me perdoem aqui até a minha pronúncia de dizer que ela era, né, como ser humano, enfim, ela tinha sua dignidade, mas as escolhas dela foram muito nojentas. Então, eu quis destacar ela aqui, porque ela, na minha opinião, ela de fato foi uma cabeça muito, né, para as outras e daí por diante, mas ela, né, em relação às escolhas do matrimônio, da vida profissional e daí por diante, ela foi uma cabeça muito grande para o feminismo e ela fez muitos estragos, tá? A terceira onda vem com a ideologia de gênero, que é esse movimento que defende a não existência de uma natureza sexual nos seres humanos, ou seja, não existe sexo feminino ou masculino. Existe ali o ser humano, que pode escolher o que quer ser. Posso escolher se eu quero ser homem ou mulher, né? A Judite, que se vocês olharem para essa fotinho aqui que eu trouxe dela, vocês vão perceber que nitidamente ela demonstra eu vou usar essa palavra, né? Uma desordem, um desajuste, né? Ela foi uma das principais ali para esse movimento da ideologia de gênero. Todo mundo é igualzinho, tá vendo? Ó, azulzinho, rosinha, um pedacinho de azul, um pedacinho de rosa. Uns tem mais rosa, outros tem mais azuis. Um rosa está na cabeça, outro rosa tá, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, tá? Todo mundo andando igualzinho. Algumas ideias que basearam na ideologia de gênero, que os homens e mulheres eles fossem educados de forma igual. Se eles fossem educados assim, eles seriam iguais. Então, poxa, a família é uma bosta. Por que ela vai educar meninos e meninas diferentes? Ela vai educar menina de um jeito, menino de outro. A família tradicional, por assim dizer, ela vai ter uma estrutura tão boa, tão consistente, que naturalmente ela vai educar os seus filhos de uma maneira onde homem vai saber que é homem e mulher vai saber que é mulher. Isso daqui não pode acontecer. Porque isto tira a liberdade do ser humano. Tá? Então, eles querem que homens e mulheres sejam educados iguaizinhos. E aqui a gente pode perceber o que as escolas, principalmente as escolas públicas hoje em dia, o que elas estão tentando fazer. Tá? Mas não entremos nisso agora. Então, vai trazer também que o homem e a mulher foram criados iguais, ok? Eles foram criados iguais. Aqui eles não entram com a dignidade, que é igual. Eles entram como se homem e mulher fossem criados iguais de fato.
ok? O que é uma mentira deslavada. A Simone, ela tem uma frase que muitas mulheres católicas que vão para a missa repetem essa frase, né? Que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Gente, isso daqui é muito perigoso. Eu não me torno mulher, eu nasci mulher, fui criada mulher, eu tenho uma vagina no meio da minha perna, que não fui eu que coloquei ali. Eu tenho um útero que não fui eu que coloquei. O meu cérebro funciona de uma maneira diferente da do homem, não fui eu que fiz isso. Eu fui criada mulher, eu não tenho a capacidade de me tornar mulher. Eu tenho a capacidade de aprender qual é a minha própria essência feminina. Aí sim eu tenho. Mas não de me tornar mulher, né? E Lacan também tem uma frase que ele diz que, não só uma frase, mas um pensamento, tá? De que ele diz que a mulher ela não existe. Ele dizia que a mulher, o feminismo, o feminino, ele não existe, isso é invenção, tá? Isso é criado, né? Então, são pensamentos que, se vocês prestarem atenção, estão entranhados, inclusive, na nossa própria mente, se a gente não tiver cuidado com isso. Existe o feminismo e existe o feminismo, que são coisas diferentes, tá? O feminismo ele vai buscar ali essa igualdade social entre homens e mulheres. O feminismo ele é um braço, né? Um ramo do feminismo, só que é um ramo radical, é um movimento radical, que vai dizer que a mulher ela é superior ao homem. O homem é inferior à mulher. O feminismo é aquele movimento que odeia o homem, mas odeia o homem com todas as forças. Portanto, o homem está, de fato, excluído de qualquer movimento disso. Então, claro que vai ter nesse movimento muita questão voltada para a homossexualidade. Por quê? Porque só quem presta é a mulher. Então, como? Jamais eu me envolverei com o homem. Jamais. Por quê? Porque o homem não presta, ele está inferior, né? Então, a mulher ela é superior. Então, só a mulher que presta. Já caminhando para encerrar, o feminismo ele é uma reforma contra a natureza humana, né? Então, ele vai destruir o homem e a mulher, o que é a essência do homem e da mulher. E aqui a gente pode encerrar com essa palavra de Deus. Gente, de fato, aqui nesse assunto, eu sei que eu sempre falo isso, mas nesse assunto aqui, a gente precisa realmente se aprofundar. A gente precisa realmente ir a buscar ali as obras que nos ajudam a entender melhor. Hoje a gente tem muitas pessoas que falam bem sobre isso, né? A deputada Ana, ela fala muito sobre isso. O Padre Paulo Ricardo também fala. A Brasil Paralelo tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. No material de apoio vou deixar para vocês lá, né? Eu preparei um material de apoio que vai ajudar vocês também a entrarem um pouco melhor nisso, mas não deixem de aprofundar um pouco mais, tá? Nessa questão, porque realmente é importante para a gente poder entender que não é que a gente acha que tudo é um complô, que me fugiu o termo que utilizam, mas historicamente falando, está tudo ali comprovado. Quando você vai ler algumas coisas dessas pessoas que deram os pontapés iniciais, você vai ver, eles não escondiam o que eles pensavam, né? De fato. Então, depois que vão maquiando, a política vai maquiando, né? Enfim. Então, se aprofundem, estudem um pouquinho sobre isso, olhem lá depois os materiais de apoio. A partir do material de apoio, vai indo lá nas fontes mais profundamente, porque isso, de fato, é importante para a gente, tá? Então, eu quis encerrar com a palavra de Deus, que está lá em Coríntios, que diz: com tudo isso,
Gente, olha que coisa linda, né? Com tudo isso, olha que Paulo nem viu o tudo, né? E claro que ele está vindo de uma sequência, né, de ordenamento, né, nessa passagem, mas com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher existe sem o homem, pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Ponto final. Né? Então, é, é muito bonito isso daqui, né? Tem uma beleza extraordinária na verdade, né? Que não muda, não muda e nunca mudará. É isso, minhas queridas. Muito bem. Vanessa, que está aqui comigo, se quiser colocar alguma questão, fique à vontade. Bom, eu quero sim, na hora que você comentou sobre a Bela Gil, eu acho que eu já até cheguei a ver algo sobre ela, eu não tenho o hábito de acompanhar essas coisas, mas, sempre acaba aparecendo, né. E na hora que você comentou sobre ela, me veio uma situação que aconteceu comigo esses dias nas férias com o Miguel, sempre o Miguel. E a gente estava tomando café da manhã e aí ele falou assim pra mim: "Você é a melhor mãe do mundo". Hum, Eu falei assim: "É, e por que você acha isso?". Aí ele pegou e falou: "Porque você é minha". E naquela pequena palavra "minha", eu acho que dá pra gente entender que o amor ele é isso, ele faz a gente se sentir pertencente. Não é um minha no sentido de posse, né, assim no relacionamento marido e mulher, mas é minha de aqui é o meu lugar, eu tô no lugar certo, aqui eu sou amado, e aqui eu posso amar. Então, assim, com certeza saiu um texto profundo lá no Instagram, que aquilo simplesmente aquela palavra na hora que ele disse, "Porque você é minha". E ele é tão pequeno, né, mas assim, com uma pureza e uma ingenuidade tão grande, que eu falo assim, às vezes falta nós, né, adultos entre aspas, né, os que precisamos amadurecer muito, mas, às vezes, falta da gente ter essas percepções nas palavras, né. Eu achei interessante complementar aqui. uhum. Fantástico mesmo. Fantástico, né? Mereceu mesmo um textão, porque é muito profundo. Tão pequenininho e tão profundo, né? E, pois é isso. Muito bem. Então, vamos encerrando por aqui, né? Para que a gente não estenda tanto o horário assim. Depois seria interessante até você partilhar um pouco mais sobre isso lá no grupo, né? Porque daí lá a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, né? Para falar. É Pode mais, deixar. mais quentinho. Pode deixar. E, e é isso, muito bem. Então vamos fazer a nossa oração para encerrar esse momento, agradecendo a Deus por essa graça que Ele nos dá de estar com Ele. Ele que é a verdade. Então, portanto, de estar na verdade, buscando, lutando a cada dia na nossa fraqueza, na nossa miséria, nos nossos pecados, mas lutando para poder viver a partir dessa verdade que é nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, imensamente. E que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais a sermos mulheres do teu coração, que não escondem, que não omitem a própria essência feminina, que não querem forjar a própria essência feminina, mas que querem viver da profundidade da qual nós fomos criados. Ajuda-nos a ter atenção sobre isso e realizar o que é a nossa parte nesse sentido. Dai-nos a tua graça. Nós pedimos a intercessão dela, que é a mulher perfeita, a plena, a Virgem Maria, a tua mãe, Senhor. Que seja ela nos conduzir, a nos guiar, a nos guardar, a nos educar. Que seja ela esse caminho até a tua pessoa, a pessoa de Jesus.
para que nós possamos ser mulheres que agradam e alegram o coração de Deus. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.